Nesta videoaula, a gente vai começar a falar sobre a série de Fourier. A série de Fourier é uma ferramenta super importante na engenharia e no processamento de sinais e sistemas. Para começar, vamos assumir o seguinte. Vamos assumir que a gente tem um sistema com uma resposta ao impulso HDT. Okay? E esse sistema com resposta ao impulso HDT, ele vai ser excitado por uma entrada x de t, que vai ter a forma de uma exponencial complexa, dessa forma que aparece aqui, certo? Então, como a gente pode calcular essa interação entre o sinal de entrada e um sistema com resposta a impulso HDT? Como a gente já sabe das aulas anteriores, essa interação pode ser calculada utilizando a integral de convolução, como a gente já viu. Integral de convolução, que aparece aqui embaixo, bem? E utilizando essa integral de convolução, a gente chega nessa expressão que aparece aqui. Ou seja, o que acontece? Como a integral está em função de tal, a parte que não tem a função de tal, tem a função de j, ômega e t, pode sair fora a integral e ficaria essa expressão aqui. Você vê que essa expressão aqui, que seria a integral de menos infinito a infinito de h de tal e elevado a menos j ômega tal de tal, esse aqui é elevado a uma função, a gente está chamando de função h, e essa função h vai depender de quem? Somente de j ômega. Bem? Ou seja, quando eu faço essa integral aqui, isso vai gerar uma função em j ômega. Então, bom, como resultado da interação de um sistema LTI, linear invariante no tempo, por uma entrada exponencial complexa, o resultado vai ser um sinal y de t, com essa característica aqui, ou seja, a, bem, vezes a função h maiúsculo de j ômega elevado a j ômega t. O que significa isso aí? Bom, significa que o sinal de saída vai ter a mesma forma do sinal de entrada, ou seja, vai ser uma exponencial também complexa, e em dependência do valor que assumir a função h em j ômega, se for uma função com parte real e parte imaginária, com parte imaginária igual a zero, por exemplo, somente vai ter uma influência aqui na amplitude. Se for uma função que vai ter parte real e parte imaginária, então vai ter uma influência aqui na saída, que também pode modificar que coisa? A fase dessa saída aqui. Mas, de qualquer forma, o que implica essa expressão aqui é que a função de saída é também uma exponencial complexa. Pode mudar a fase dela e sua amplitude, mas também uma função complexa. Quando a gente está em presença desse tipo de sistemas, de sinais, que quando excita um sistema saída, o sistema vai ter a mesma forma do sinal de entrada, a gente está em presença de autofunções para esse tipo de sinais, desse tipo de sistema. E, nesse caso, a gente já vê agora que a função exponencial complexa é uma autofunção para sistemas LTI. A função h em j ômega ela é definida como resposta em frequência ao sistema. A gente vai, da mesma forma que a gente definiu h de t como resposta ao impulso do sistema, a gente vai definir a função h maiúsculo de j ômega como resposta em frequência do sistema. Lembrando aqui a relação que existe entre exponenciais complexas e funções senoidais, essa função se dá através da identidade de Euler. A gente vai utilizar esse conhecimento da identidade de Euler para o que vem a seguir. Então, a gente sabe, bem, que sistemas que sejam LTI cumprem com a propriedade de aditividade. Os sistemas são lineares e cumprem com a propriedade de aditividade. O que significa isso aí? Que se meu sinal de entrada ele estiver formado por diferentes componentes e cada uma dessas componentes for uma exponencial complexa desse tipo aqui, eu já sei, tá, que a minha saída vai estar formada por diversas componentes que vão também ser exponenciais complexas, hein? E cada uma dessas funções exponenciais complexas
van a formar meus sinais de saída. Van a ser as respostas do sistema HDT para cada uma das componentes que formam o sinal de entrada e o somatório de todas essas respostas do sistema HDT vão a formar meu sinal de saída. A gente já sabe disso aí, da teoria do sistema que a gente conhece até agora. Bem? Agora, a pergunta é o seguinte: será que eu posso decompor um sinal qualquer a y em funções elementares de tipo exponenciais complexas? Ou seja, será que eu posso fazer o problema inverso? A partir de um sinal y de t, decompor esse sinal y de t nas suas componentes complexas, que podem ser, a través da identidade de Euler, podem ser definidas também como funções senoidais? Bom, essa é a pergunta que fizeram vários matemáticos do século XVIII. A gente conhece Euler, Bernoulli, D'Alembert, Lagrange. Todos eles tentaram resolver esse problema, ou seja, decompor uma função arbitrária em funções trigonométricas mais simples. Quando eu falo funções trigonométricas mais simples, estou falando de funções de tipo seno e cosseno. Mas não foi até o que chegou o Fourier, Joseph Fourier, matemático também francês, que ele se deparou com a equação do calor. Essa equação que aparece aqui. E ele tentou resolver essa equação do calor através da decomposição das funções envolvidas em funções mais simples de tipo seno e cosseno. Ele fez o seguinte: ele pegou uma função e ele conseguiu separar, mostrar que uma função teoricamente arbitrária, ou seja, primeiramente a gente vai ver quais são as funções a que se pode aplicar a série de Fourier, mas ele conseguiu fazer o quê? Ele conseguiu, a partir de uma função arbitrária, analisar num tempo t sub 0, maiúsculo, atenção maiúsculo aqui, parece, ele conseguiu decompor uma função arbitrária num tempo de análise t sub 0 maiúsculo nas suas componentes de tipo senos e cossenos, as suas componentes senoidais. Bem? E ele percebeu que existia uma característica importante, que cada uma das componentes senos e cossenos, quando aparecia um par seno e cosseno, o próximo par que aparecia seno e cosseno, tinha a característica de que a frequência desse par era o múltiplo inteiro da frequência fundamental. E essa frequência fundamental era o inverso do tempo de análise que estava sendo feito o sinal. Então, se você observa bem aqui, cada uma das componentes vai ter um múltiplo inteiro dessa frequência fundamental. Ou seja, na medida que aumenta as componentes que conformam o sinal que está sendo analisado, as suas frequências vão ser maiores. Então, se a gente colocar cada uma das senoides que aparecem aqui como uma função cosseno mais um θ, esse θ se for, por exemplo, π sobre 2, a função cosseno se transforma em uma função seno, a gente pode utilizar essa expressão aqui para definir todas as componentes que vão aparecer na série de Fourier. Utilizando a fórmula do ângulo duplo, a gente sabe que essa expressão aqui se torna essa aqui. E agora a gente vai começar a dar nomes a todas as variáveis que aparecem nessa expressão. A gente vai chamar de esse K, que seria o múltiplo da frequência fundamental, de número harmônico. Então, o K vai ser nosso número harmônico. Aqui, a função cosseno e a função seno, que vão aparecer em função de θ, a gente vai chamar de função harmônica do cosseno e função harmônica do seno. E o somatório de todas essas componentes é o que a gente vai chamar de série de Fourier contínua no tempo. Essa forma de apresentar a série de Fourier através de um somatório de funções trigonométricas é chamado de
forma trigonométrica da série de Fourier. Além da forma trigonométrica, também existe uma forma mais compacta, que seria a forma exponencial. Como a gente vai de uma forma para outra, utilizando a densidade de Euler. Bem? Então, utilizando a densidade de Euler, fazendo o raciocínio que aparece aqui em nossos slides da aula, a gente chega nessa expressão aqui. E essa expressão aqui é a forma exponencial ou a forma compacta da série de Fourier. Observem que a nossa série de Fourier vai estar formada por quem? Por um somatório que vai de menos infinito até infinito, de quem? De exponenciais complexas. Cada uma das exponenciais complexas tem a característica de que a sua frequência está multiplicada por k, né? De k, o múltiplo da frequência fundamental, certo? E temos aqui na frente também a nossa função harmônica. Observem que essa função harmônica que aparece aqui, né? Essa função harmônica, a função harmônica complexa, vai estar formada por quem? Pela função harmônica do cosseno menos j da função harmônica do seno sobre 2. Então, todas as senoides, todas as exponenciais complexas que aparecem aqui na série Fourier vão estar multiplicadas por uma função harmônica, sabe? Tem uma amplitude diferente. Então, como a gente pode chegar nessa expressão aqui? Como a gente pode deduzir essa expressão aqui? Vamos assumir que um sinal, qualquer um, arbitrário, ele pode ser representado sobre um tempo de representação TF. E então a gente pode assumir que esse sinal é representado por essa expressão aqui. A série é Fourier. Fourier demonstrou isso aí, a gente vai tentar deduzir como ele chegou a essa expressão aí. Bem? Porque o nosso problema agora consiste em determinar qual é o valor dessa função harmônica. Que preciso conhecer esse valor da função harmônica para poder implementar a série. Então, bom, a gente sabe que a frequência vai ser o inverso do período, e que o x de t vai ser igual ao xf, que o xf seria a aproximação de Fourier, no tempo de representação. A gente está assumindo que a representação de Fourier é exata ao longo do tempo de representação. Portanto, eu posso assumir que o x de t vai ser igual ao x de f. X de t seria a função original e o x de f seria a aproximação feita com a série de Fourier. Então, nosso problema consiste em determinar agora qual vai ser o valor dessa função harmônica. Como eu consigo determinar o valor dessa função harmônica? Bom, como a gente viu, a série de Fourier está formada por funções senos e cossenos. Normalmente as funções cossenos estão oscilando no plano real, enquanto que as funções senos estão oscilando no plano complexo, ou seja, no eixo imaginário. Então, ambas elas são ortogonais, elas estão oscilando em planos que são ortogonais entre si, são perpendiculares. Se elas são ortogonais, seu produto interno é zero. E o produto interno, a gente sabe que equivale a integral do produto a uma função pelo conjugado da outra, ao longo do tempo de representação. A gente vai utilizar esses 3 pontos para a dedução que vem a seguir. Bom, a partir daí, tem o seguinte: o produto interno de duas funções. Esse produto interno de duas funções seria a integral ao longo do tempo de representação de uma função, seria aqui uma exponencial, vezes o conjugado da outra, que seria esse aqui. Então, esse produto aqui é igual a base, soma os argumentos, exponentes aqui, então daria essa expressão aqui. Essa expressão aqui, a gente sabe que ela vai ser igual a zero, sempre que k seja diferente de q. Ou seja, sempre que isso aqui der um número que seja diferente de zero, ou seja, com k diferente de q, essa integral aqui completa, ela vai ser igual a zero. Por quê? Essa integral aqui vai ser o produto interno de duas funções que são ortogonais, duas senoides que são ortogonais.
Então, quando é que essa integral aqui, ela vai ser diferente de zero? Essa integral aqui vai ser diferente de zero quando k for igual a quê? Porque quando k for igual a quê? Isso aqui seria zero, elevado a zero, seria 1, e seria a integral de 1. Bem? Então, a integral de 1, um intervalo que vai de t sub 0 até t sub 0 mais tf, daria que coisa? O próprio tf. Então, a partir dessa redução da ortogonalidade e o raciocínio que a gente seguiu no slide anterior, ou a gente pode fazer o seguinte, vamos pegar a função, expressão da série de Fourier, e vamos multiplicar toda ela por essa expressão que aparece aqui, por esse exponencial, e ver o que acontece. Depois que a gente faz essa multiplicação, a gente vai a integrar agora, a ambos lados. A gente faz esse integral aqui. A gente sabe que ou a parte direita da integral, essa integral aqui, está em função de quem? Está em função de t, certo? A função somatórios aqui está em função de k. Portanto, ele pode sair fora da integral. Bem? Sai fora da integral. E esse integral aqui, esse somatório aqui para todo k, ele vai ser diferente de zero, porque está multiplicando esse integral aqui. Esse integral aqui vai ser diferente de zero unicamente quando k for igual a quê? Como a gente já viu. Para k diferente de quê? Esse valor aqui sempre vai ser zero. Bem? Vamos multiplicar isso aqui, o somatório seria zero. Então, essa expressão aqui somente tem sentido quando k for diferente, for igual a quê? Quando k for igual a quê? E isso aqui vai virar que coisa? TF. Então, essa expressão aqui vai ser, eu vou chamar de x de q vezes TF. Por que x de q? Porque o somatório se vai reduzir somente a um único valor, que é quando k for igual a quê? Bem? Então, tudo isso aqui vai virar que coisa? X de q vezes TF. Certo? E aqui, passando o TF para cá, ficaria essa expressão aqui. Lembrando que xt é o sinal original que a gente está analisando, certo? Então, a partir daí, a gente chega nessa expressão aqui. Ó. Esse par aqui é o par que a gente chama de par da série de Fourier, certo? E, ou seja, esse aqui seria a aproximação de Fourier. Ou seja, a aproximação de Fourier vai ser um somatório com k menos infinito de infinito da função harmônica vezes exponencial complexa, certo? O que acontece? Essa aproximação de Fourier, ela vai ser exatamente igual à função x de t, que é a função que a gente está analisando, quando o somatório efetivamente vai de menos infinito a infinito. Na prática, a gente nunca vai, é impossível a gente chegar de menos infinito a infinito. Então, a gente sempre vai ter uma aproximação de Fourier. Por isso que eu coloco aqui o x de f, que seria a aproximação de Fourier quando k não vai de menos infinito a infinito, somente quando ela vai de valores finitos, que é o que a gente pode implementar na prática. E essa função harmônica que aparece aqui, bem, é definida por essa expressão aqui. Onde o x de t seria que coisa? O x de t seria a função que eu estou analisando. Eu analiso a função num intervalo que vai de 0 até tf, e essa função que eu analisei, bem, vezes essa exponencial complexa aqui, integral dela, ao longo desse intervalo de tempo, é que vai me dar a função harmônica. Então, você vê que essa expressão aqui à esquerda, a gente chama que está no domínio dos números harmônicos. Por quê? Vou ter aqui uma função harmônica, e essa função harmônica depende de quem? Do número harmônico k. Enquanto que essa expressão aqui está no domínio do tempo. Bem? Porque a gente vai ter uma aproximação em t. Então, até aqui seria a dedução da série de Fourier, de forma bem simples, de forma geral. E nas próximas aulas a gente vai a começar a ver como se aplica a série de Fourier, sobre que condições é que se aplica essa série de Fourier.